Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E, gente, eu sei que eu estou devendo esse episódio há muito tempo para vocês. Eu sei que a gente já conversou sobre isso lá atrás, mas finalmente chegou a hora e é por uma boa causa, tá? Demorou porque anteriormente seria eu aqui falando com vocês aquele um dos episódios que eu faço sozinho que vocês já conhecem, só que hoje não, hoje é diferente. Hoje nós vamos ter a honra de conversar com Maria Camila Moura sobre a obra Sociedade do Cansaço. Então, assim, vocês que estavam esperando, esperaram por uma boa causa, porque é uma honra e um privilégio estarmos aqui conversando com essa pessoa que eu admiro demais o trabalho dela. Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente, Maria Camila Moura. Seja muito bem-vinda ao Apegados. Fala um pouquinho, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você e a sua trajetória. Ok, Carol, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Um tema relevante, com uma plateia, né, um público de espectadores também extremamente relevantes, e falar de um tema que toca a todos nós na atualidade, né? Então, eu fico honrada de estar aqui com vocês, que o nosso encontro seja frutífero. É o que eu sempre desejo no começo de cada encontro, que seja um bom encontro e seja frutífero, porque o pessoal sai daqui pensando na própria vida, o que é que pode modificar ou não. Mas vamos lá. Eu sou psicóloga clínica, né? Já tenho mais de 10 anos aí de trajetória, sou formada então, em psicologia, mestrada em psicologia social, o doutorado eu estou fazendo ainda na Faculdade de Medicina e Saúde Pública, aqui da Federal do Ceará. Tenho aí algumas pós-graduações, estou fazendo a 7ª pós-graduação, adoro estudar. Sou colunista do jornal daqui, que é o Jornal Diário do Nordeste, que é o maior do Norte-Nordeste. E sou mediadora de um clube de leitura que eu amo de paixão, porque eu acho que a psicologia e a literatura são fronteiriças. Não tem como a gente falar de psicologia sem falar de filosofia, sem falar de sociologia, sem falar do entorno, sem falar de história. E a literatura também. Se você vai ler realmente bem, com profundidade, você tem que entender um pouquinho de sociedade, de filosofia. Então, acho que dialogam demais, né, a literatura e a psicologia. E também mãe do Isaac, coisa mais Ah, linda. sim! Mãe do Isaac e mãe da Elisa, que está aqui na minha barriga. Elisa está aqui já com. Vai ser Elisa mesmo, Vai Maria ser Elisa, já Elisa, decidiu? vai ser, ia ser Maria. Aí depois eu fiquei, nossa, foi dar uma confusão na cabeça dessa menina, porque cada um com suas crenças, respeitamos todos, mas eu sou devota de Maria. Eu fiquei pensando, vou falar devota de Maria, Virgem Maria, Santa Maria, essa menina vai crescer com uma carga tão grande, vai que ela é danada demais, vai que alguma coisa, não, deixa Maria pro lado de lá, vai ser Elisa o nome dela. Coisa linda. Ô, Maria Camila, né? A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu. E eu queria começar, assim, para quem não sabe, eu tive a ideia de fazer esse episódio porque em um mês eu recebi, claro que a gente recebe adultos, né, com muita frequência. Inclusive aqui no Apegados nós temos um episódio para falar sobre o burnout materno, mas em um mês eu recebi 2 casos de uma criança e uma adolescente com sintomas graves de burnout. Eu falei, gente, nós precisamos ampliar um pouco e falar sobre isso e trazer esse tema. Então, a obra A Sociedade do Cansaço é uma obra maravilhosa para a gente pensar esses temas. E para quem não conhece esse livro, explica um pouquinho para a gente qual é a premissa principal que ele traz. Tá, vamos lá. A gente está com um autor, que é o Byung-Chul Han, que é um sul-coreano, né? Sendo que ele reside em Berlim há muitos anos, ele tem mais de 60 anos, ele está em Berlim desde os 26 anos. E o que, apesar dele ter estudado literatura, né, ele estudou teologia, mas qual é o trabalho principal do Byung-Chul Han? É pensar a sociedade atual. Então, ele vai ter diversas obras em que ele vai pensar, ele vai traçar reflexões críticas da nossa sociedade atual. Então, em uma, ele faz um recorte sobre o que é a beleza na sociedade atual, o que é o sistema político na sociedade atual. E nessa nossa obra que a gente, né, que você escolheu para esse encontro, A Sociedade do Cansaço, ele vai traçar um perfil, por meio de reflexões críticas, do que seria na sociedade atual, qual é o nosso denominador comum. Então, para isso, ele vai começar fazendo como se fosse E aí, Carol, se eu falar demais, você me corte, porque senão eu vou falando, né? Mas É um prazer ouvir você. não, mas você fique à vontade, porque o que ele vai começar fazendo na nossa obra? Um comparativo de como era a sociedade antes
até ali os anos 70, inícios dos anos 80, e o que é a sociedade depois disso. Então, como marca, a gente vai ter muito uso da tecnologia, mas então, por exemplo, antes da vida ser como ela é hoje, cheia de tecnologia, com internet e tudo mais, a gente tinha uma sociedade que aí eu não vou adentrar porque o assunto é longo, mas que a gente chamaria de uma sociedade disciplinar. E aí tem um autor, se alguém quiser depois ler, né, que é o Foucault, que vai falar sobre isso. Então, era uma sociedade, e aqui eu vou falar de em termos mais realmente de uma forma mais simplista para quem quiser depois se aprofundar e ler, né? Mas era uma sociedade, por exemplo, muito da obediência. Então a gente vai pensar naquela sociedade de bater o ponto na empresa. É uma sociedade que qualquer coisa, uma pessoa, por exemplo, ela poderia ser presa. É uma sociedade, quando a gente pensa, por exemplo, num livro que é o 1984, que é uma distopia, é uma sociedade de vigilância, que as pessoas, que tem até o nome Big Brother, né, vem do Grande Irmão, do 1984, em que as pessoas elas estão sendo olhadas, vigiadas, e elas têm que cumprir um comportamento, porque senão o chefe vai fazer alguma coisa, ela vai sofrer alguma sanção. Então, existe algo que essa pessoa ela pode. É muito num contexto anterior ao nosso, né? De guerra, a gente estava numa guerra fria, o mundo todo, enfim. E aí, quando vem no final ali da década de 70, início da década de 80, as coisas começam a mudar, né? Muda principalmente no século XXI. Mas a gente vai ter uma sociedade, por exemplo, hoje, ninguém precisa falar para a gente bater ponto. A gente vai trabalhar muito mais do que pedem, né? Às vezes, simplesmente porque a gente quer mostrar serviço. Sair na hora que é o combinado com o chefe, às vezes pega até mal, né? Então a gente Uhum. começa a não tem mais aquele chefe externo que me disciplina, que eu tenho que obedecer. Eu começo a internalizar esse chefe, e às vezes um chefe muito, muito tirano, né? Então eu começo a desempenhar, a ter uma coerção para desempenhar. O que ele vai dizer nesse livro é que as nossas habilidades elas são usadas contra nós. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é muito boa no trabalho dela, ela vai começar a receber mais trabalho ainda, ela vai ser coagida a vender um produto, ela tem sempre que estar desempenhando. Então, nessa sociedade de desempenho, que eu tenho que desempenhar, eu começo a ter que produzir mais e mais. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu falo de sociedade de cansaço e de desempenho, porque a sociedade do cansaço, na verdade, começa como uma sociedade do desempenho, não é mais uma sociedade disciplinar, mas que eu tenho que desempenhar. Por exemplo, quando eu falo sobre, o exemplo que eu gosto de trazer é de vinho e de dança. Se eu falar que eu gosto de vinho, as pessoas vão pensar que eu fiz curso sobre vinhos, que eu sei todas as uvas e que eu sou quase um sommelier. Porque eu tenho que desempenhar no meu Uhum. hobby. Eu não posso dizer, não, gente, eu gosto de abrir uma garrafa de vinho, beber e falar, esse é bom, esse não é bom. Se eu falar que eu gosto de dançar, as pessoas vão imaginar que eu danço perfeitamente bem, que eu fiz também aulas e cursos e que eu sei os passos. Elas não vão imaginar, não, eu gosto de abrir uma cerveja e dançar ali toscamente, porque tudo vira desempenho. Então, um lugar em que tudo vira desempenho, o descanso, ele vai desaparecer. Então, o descanso, ele vira numa lógica de que eu só descanso para poder recarregar, e aí eu recarrego e já começo realmente a desempenhar, normalmente no ambiente de trabalho. Lembrando para as famílias, né, que é o nosso público-alvo aqui, é, trabalho não é só o que é trabalho, não é só o que a gente monetiza, não é só o que eu ganho dinheiro. Então, uma dona de casa trabalha, as crianças trabalham, né? Existe toda uma discussão, que eu não sei se você já fez por aqui, sobre o que seria o trabalho, mas não é só ganhar dinheiro, né? Então, a gente Uhum. fica desempenhando o tempo todo, e aí nessa de desempenhar, de produzir, eu acabo ficando cansado, sendo que a gente está numa sociedade também que é muito medicada e não tratada. Então, para tratar o meu cansaço, o que é que eu faço? Eu não vou parar, eu começo a tomar psicoestimulante. Muita gente sem TDAH tomando medicação para TDAH, que são psicoestimulantes. As pessoas começam a tomar energéticos, começam a tomar cafezinho em cima de cafezinho. Bota a repartição pública sem café, como é que é o desempenho, né? E aí, nesse de tratado, de cansado e não tratado, mas né, medicado, a gente vê, como consequência, segundo o Bill Churran, pessoas realmente exaustas, esgotadas, em burnout. Então, é a sociedade de desempenho, que vira a sociedade da hiperprodução, que vira sociedade medicada e não tratada, que vira sociedade em burnout. E aí, às vezes, em burnout, começam a procurar tratamento adequado. Sim.
Muito bom. E enquanto você estava falando, e eu pensando aqui numa perspectiva familiar, né, que a gente fala muito sobre a dinâmica pais e filhos, é interessante também perceber esse movimento disciplinar também nos estilos parentais, né? Assim, nós Sim, passamos de um estilo parental punitivo, onde a criança tinha o medo e ela precisava fazer as coisas pelo medo à punição dos pais, aonde hoje a gente já encontra uma sociedade aonde esse limite ele não é muito bem estruturado. Você vê casas onde as crianças podem tudo, podem fazer tudo, e o quão enlouquecedor isso é para uma criança, né? Assim, uhum, essa ausência de limites e de regras. Então, é interessante que, enquanto você estava falando, eu também percebi esse movimento dentro das famílias, né? Assim, sim, dentro da estrutura pai e filho, e como que isso se relaciona. E também perfeito. a gente vê nas pesquisas mais atuais, assim, até por essa questão da especialização que você estava trazendo, né? Aqui nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte de esporte, porque o esporte vai te levar para uma universidade, vai te dar mais chances Sim, para entrar numa universidade que eles chamam aqui Ivy League, né? Então, assim, as crianças, desde muito cedo, já são estimuladas a estar fazendo o esporte, a serem especialistas, e o que a gente vê, inclusive num relatório recente, é que 70% das crianças, quando chegam nos 13 anos, elas desistem de esportes porque elas estão exaustas, elas não aguentam mais, porque a pressão é muito grande. Então, sim, é a mesma pressão que o pai sofre ali, internalizou, né? Assim, eu preciso estar performando. Essa essa característica ela também vai se mostrar na relação pai e filho, onde esse pai espera que esse filho seja um especialista, né? Eu lembro de uma perfeito. paciente, uma vez numa sessão, que ela disse: Carol, eu estava tão preocupada com a minha filha rolar, com a minha filha sentar, com a minha filha, que o meu dia era voltado para a expectativa e para atividades que eu tinha que colocar em dia para que ela performasse, para que ela conseguisse. Até assim no momento da sessão que ela disse: eu sou uma general. E aí ela começou a chorar. Eu sou general do meu filho, eu não sou a mãe do meu filho, eu sou a general dele. Então, assim, foi um momento muito forte que Sim. eu disse: nossa, olha os reflexos que isso está tendo nessa relação, né? Sim, até se você fala isso, me lembrou muito essa questão dos marcos de desenvolvimento, né? Porque as crianças elas têm os marcos de desenvolvimento esperados, mas é uma média, gente. Normalmente, e muitos desses marcos são até mesmo esperados, por exemplo, muitas pesquisas feitas nos Estados Unidos. Então, até por questão de percentil de peso. Então, tem mãe, às vezes, na gestação, aí meu percentil não está tanto, tá, mas pera lá, a sua altura, o seu peso é correspondente ou não. Mas desde a gestação, buscando realmente que os filhos alcancem na teoria, o que é dito na teoria, não, é 6 meses que tem que estar sentado, então meu filho, nossa, de 6 meses e 5 dias, meu filho não está sentado, que lástima, né, deve ter algum problema, eu vou colocar aqui no fisioterapia intensa, pera lá, né, então assim, na busca de marcos de desenvolvimento, muitas vezes a subjetividade da criança é deixada de lado, né, se essa criança às vezes Sim, ela tem, né, uma dificuldade mais em uma área ou outra, é tudo visto como um defeito, né, e não como uma subjetividade, não como um momento, essa questão também, assim, os pais esperam, nessa lógica, né, de que, assim como a gente internalizou o chefe, a gente espera das crianças que eles realmente entendam o que deve ser feito, que eles tenham consciência. Mas, gente, o cérebro não está nem formado, não precisa nem chegar a dizer isso, né, mas o cérebro de uma criança não está formado. Ela não vai ter a consciência do que é o certo, o que é o errado, ela não tem um pensamento a longo prazo, o sistema límbico dela, né, de prazer, de emoções, aquele ali está formado. O pré-frontal não está, que é a questão mais racional, né, de consequências e tudo mais, não está. Então a gente tem que realmente, às vezes, entender que, pera, que diante de um ser humaninho, né, às vezes eu sou uma bússola, eu sou o norteador daquilo ali. Eu não posso, é muita irresponsabilidade, aí é uma opinião pessoal, tá, Carol? Eu acho muita irresponsabilidade do adulto delegar à criança a responsabilidade de certas escolhas, porque ela não tem sim, maturidade cerebral para ter certas escolhas. Então, é um adulto que vai ter, às vezes, que ser lei, que ser regra, e também, e, aí não, e essa questão da produtividade, você falou o exemplo nos Estados Unidos, para você ver, se o esporte fosse feito, né, como eu dei o exemplo da dança, né? Ah, eu quero só dançar. Então, e se encontraria o prazer na atividade em si, né? Mas a exato. lógica produtiva, a lógica de desempenho é não encontrar o prazer na atividade em si, mas no que ela vai nos proporcionar posteriormente. Então, aplausos,
ou no caso dos esportes, né, bolsas nessas, né, faculdades maravilhosas e tudo mais. Então a criança ela perde o prazer, o lúdico em si, e isso é extremamente perigoso, né, que é o que a gente vê adultos também fazendo. A pessoa não tem prazer, às vezes, em tomar o vinho, mas em mostrar que sabe qual é o vinho tal de não sei da onde. Não tem prazer em dançar, mas em fazer a coreografia perfeita que viu não sei aonde. Então as pessoas, assim, uma maneira da gente pensando como, diminuir um pouco essa questão é onde é que eu tenho prazer em si, onde é que a finalidade da minha atividade ela é prazerosa por ela mesma. Então, não, quando eu estou fazendo isso aqui, eu entro em flow, né, que é um outro conceito da psicologia positiva, né, em que, também para explicar, eu sempre trago o exemplo da bailarina. A bailarina está dançando, ela está fazendo passos extremamente complexos, mas ela nem nota mais, ela entra ali no estado de fluidez, em que ela simplesmente esquece o tempo, a noção de tempo se perde, em que os atos são encadeados de uma maneira muito fluida. Então, qual a atividade que eu faço? Que eu entro nesse flow, que eu não vejo o tempo passar. E normalmente são muito poucas atividades ou nenhuma que a pessoa tem durante o dia, né? Uhum. Sim. É interessante porque a, a questão do descanso e do prazer, ela se torna assim quase inexistente, né? Assim, você começa a fazer um hobby e aí existe toda uma pressão de performance tão grande que o hobby deixa de ser hobby, porque Sim, agora você tem que dar até o limite e se esgotar naquele hobby para se tornar excepcional, porque sim, também é outra coisa que a gente vê muito, né? No nosso dia a dia, e as redes sociais não ajudam muito, porque quando você entra, é só o excepcional. Então você fica com aquela pressão 24 horas por dia de que você tem que ser excepcional em tudo. sim. Uma mãe que está cuidando da casa, que está com as crianças extremamente esgotada, porque é esgotante, abre as redes sociais, aí tá lá a mulher que passa o dia trabalhando e que as crianças estão lindas, banhadas e penteadas dentro de casa. Assim, Uhum, eu mostrava muito à minha filha, porque desde muito cedo a Sofia ela escolhe a roupa dela. sim, E ela tem muita voz aqui em casa, né? A gente faz a metodologia montessoriana, então ela acabou sim, desenvolvendo, até porque aqui nos Estados Unidos as crianças sim, desenvolvem mesmo autonomia, porque a gente não tem rede de apoio. sim. E, e era assim, meu Deus, que absurdo os comentários. Meu Deus, essa menina tá toda descombinando, e esse cabelo, não sei o que. Eu, gente, é a minha maternidade possível, né? Sim, Assim, sim, e se você vai olhar, todo mundo com lacinho. Minha filha não gosta de lacinho, o que é que eu vou fazer? Ela não gosta de lacinho, eu não vou sim. enfiar um lacinho na cabeça dela. E essa equação de você ser um modelo, né, esperado, e ao mesmo tempo que todos sofrem com esse modelo inalcançável, né, dessa supermãe, dessa Mulher Maravilha, até no Dia das Mães escrevi um texto para o jornal sobre essa questão da Mulher Maravilha, que é um desserviço à sociedade, que tem surgido muito esse discurso da mulher que dá conta de tudo. Não, você dá conta de tudo até ter um burnout, porque você em algum momento você vai parar. Mas esses modelos nos fazem sofrer, mas ao mesmo tempo as pessoas que se propõem, né, a ir na contramão e de falarem, olha, eu não vou me enquadrar nesse modelo, tipo, Sofia vai se vestir como ela quiser aqui, deixa lá, ok, assim, entre os danos de eu ficar aqui querendo colocar lacinho, fazer dela uma princesinha, e os danos dela sair descombinando, é melhor ela sair descombinando, e a nossa relação Sim. fica mais blindada dessa maneira, do que se eu ainda for me desgastar com tudo isso aqui. A gente tem que saber quais são as lutas que a gente quer, as lutas que a gente não banca, né? As pessoas acham que realmente vão dar conta de tudo. Então, e aí nesse processo também, quando a gente leu lá no Clube de Leitura Normal, em 2022, a gente leu um livro chamado A Filha Perdida, né, que é da Helena Ferrante. E lá a gente teve essa conversa sobre burnout parental e tudo mais. E uma das coisas que a gente foi vendo, assim, por exemplo, não vou trazer aqui todas as coisas, até porque nem daria tempo, mas essa questão, por exemplo, que tem o que a gente chama de uma dissonância, às vezes, cognitiva, do que a gente espera. Então, assim, eu acho que eu tenho que ser a mãe modelo é assim, é como se eu tivesse na minha cabeça, deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. É como se a gente tivesse na nossa cabeça o ideal, né, do que seria a mãe boa, né? É uma coisa automática, a gente não escolhe ter. O Platão até fala, por exemplo, o exemplo que o Platão fala, tem até um livro chamado O Mundo de Sofia, em que, para explicar Platão, o Jostein Garden vai trazer esse exemplo. Ele vai pegar assim, imagina uma galinha. A gente já viu 1000 galinhas no mundo, mas existe como se fosse um protótipo da galinha perfeita, do animal. Então eu sei que aquilo ali é uma galinha. Pronto. Aí, uma comparação, né, a gente tem na nossa cabeça o que seria um protótipo de uma mãe.
E aí, nesse protótipo de uma mãe que é pregado na nossa sociedade, muitas vezes vem essa mãe que está ali sempre, sempre sabe, feliz de estar se sacrificando pela casa, essa mãe que coloca lacinhos e que escreve recados na lancheira da filha, essa mãe que nunca briga, que nunca perde a paciência e que está sempre muito bonita, e que está, enfim, essa coisa meio romantizada. E aí, quando eu penso nesse protótipo de mãe e quando eu me deparo com a minha realidade, que na verdade a minha roupa tá suja, tá azeda de leite por vezes, que minha filha ela tá toda descombinando, que não sei o quê. Então cria-se uma dissonância, né, entre o ideal e o real. E essa dissonância faz muitas pessoas sofrerem extremamente, ao invés de elas entenderem, cara, ali é o ideal, e o ideal ele não é alcançável, é um ideal, né? Mas as Sim, pessoas acham que o ideal ele vai ser algo do nosso cotidiano e não vai ser, né? não vai ser. O que é que você acha que, de que maneiras a teoria, né, que ele traz na sociedade do cansaço se manifesta dentro das casas, para além do que a gente comentou, né? E quais são os sinais mais comuns de esgotamento que você observa em pais e filhos também, né, nas crianças? Ó, eu acho que quando o Bill Churran ele pauta a sociedade do cansaço, isso é maravilhoso para a gente pensar na nossa vida pessoal, nossos relacionamentos, obviamente na sociedade de trabalho, né, fora de casa, mas também dentro de casa, porque abre essa pauta. Eu estou realmente, existe alguma coisa na minha maternidade que eu esteja tendo prazer por ela mesma? Então, por exemplo, quando eu vejo meu filho brincar, eu tô lá, eu tô só checando se ele vai rolar ou não, né? Dando exemplo da sua, Uhum. né, da pessoa que você conhece, da sua paciente. Existe algo que eu esteja fazendo, alguma atividade que eu esteja fazendo por ela mesma ou sempre na busca de algo lá na frente? O Clóvis de Barros Filho, que é um professor filósofo, não sei se é acho que é da USP, da USP ele, muito bom. Ele até brinca, assim, tem uma palestra dele, ele vai dizendo, nossa, quando a gente está no Fundamental 1, a nossa ambição é chegar no Fundamental 2. Depois a gente quer passar no Enem. Aí depois que a gente passa no Enem, a gente quer um estágio. Depois a gente quer ser efetivado. Depois a gente quer promoção 1, 2. Pronto, chegou a aposentadoria. Então a gente está sempre querendo algo lá na frente. E isso diz essa sociedade de desempenho. Então, na minha casa, existe algo que eu esteja gozando por ela mesma. Então, eu estou aqui almoçando com meu filho. Eu estou ali presente. Então, quando Bill Churran fala sobre a sociedade do cansaço, eu acho que ele abre os olhos para a gente, da gente pensar realmente onde que eu não preciso desempenhar. Tanto que no livro ele vai trazer caminhos possíveis, né, de libertação e tal, e ele vai trazer a questão, por exemplo, da contemplação, do ócio. Então, quando eu estou com meu filho, eu estou contemplando meu filho brincar, né? Às vezes a gente está ali com o filho, mas a pessoa. Aí outra coisa também que a gente pode aprender da sociedade do cansaço que a gente acabou nem falando aqui. O Bill Churran, no livro, ele vai falar como a gente está numa sociedade que ela se diz multitasking, né? Que faz mil coisas ao mesmo tempo. Sendo que ele vai argumentar, e com muita razão, que não existe multitasking, porque de fato já tem muitos estudos falando que a nossa atenção ela não pode ser dividida, a gente pode mudar o foco rapidamente, então algumas pessoas elas podem mudar muito rapidamente, fazer A e B, mas eu não tenho como dividir minha atenção entre A e B, né? Então o multitasking ele não é um progresso civilizatório, digamos assim. O multitasking ele é algo, por exemplo, que os homens, né, assim, né, de antigamente, né, os homens realmente em savanas, ou ali, né, quando estava na parte de realmente do início da nossa civilização, então eles precisavam estar aqui, mas vigiando se vinha um animal, um predador. Então era preciso tentar oscilar essa atenção. Então quando a gente chega hoje, a gente acha que vai estar com o filho, olhando o celular, respondendo o WhatsApp, respondendo e-mail, a gente não vai. Então eu me perco nessas tarefas. Quando a gente está sendo multitasking, existe sim um aumento da irritação, um aumento de irritabilidade, um aumento de ira, aumenta a capacidade de ter rompante, sabe? Porque o nosso limiar vai baixando. Então, se de repente eu entendo, pera, se eu tô com meu filho, eu tô com meu filho. Quando muitas mães, eu sei que é muito desgastante, pelo amor de Deus, é muito desgastante para muitas mães. As maternidades são completamente contextuais. Então, eu sei que para muitas mães é desgastante o momento de estar com o filho e tudo mais, por N motivos. Mas para muitas pessoas eu me questiono, até na clínica, vem cá, a maternidade é desgastante ou é desgastante ter que estar com seu filho tendo que fazer mil outras coisas? Porque se eu Uhum. posso estar lá, não, é meu momento de brincar, sem celular,
sem nada, olhando para ele, rindo dele, rindo com ele. Às vezes não é tão desgastante quanto a gente pensa. Se eu posso parar para contemplar meu filho, eu vou olhar ele andando, olhar os novos passos. E aí a gente fala assim, na primeira infância. Aí depois, olhando, vou prestar atenção nas perguntas que ele faz, né, ter essa atenção plena para a maneira que ele fala, para as perguntas que faz. Mas a maioria das pessoas, elas querem estar, né, e isso, as famílias, né, principalmente, elas estão com os filhos, mas tendo que fazer outra coisa. E essa matemática, essa conta não fecha, né? Não fecha e você realmente corre o risco de ter um esgotamento muito mais fácil, né? Você falando isso me lembrou de um episódio, inclusive hoje de manhã aqui em casa. Eu estava me preparando para fazer essa entrevista. E sempre antes de fazer entrevista com um convidado especial, eu fico nervosa, né? Eu fico um pouco Hum, mais assim no meu mundo, tentando elaborar como é que vai ser, etc. E minha filha se arrumou para ir para a escola, colocou uma meia e eu tava me maquiando no banheiro. Ela disse: Mamãe, olha minha meia, você gosta? Eu disse: Que linda, filha. Ela: Mamãe, você nem olhou. Eu não ah, olhei para a meia. sim, Eu disse: É verdade, meu amor, me desculpe, deixa eu ver. Ai, que linda essa sua meia azul, cheia de lamas. E aí eu fui lá, dei um abraço, etc. Mas assim, as crianças elas também percebem que nós não estamos ligados nelas. Elas percebem que a nossa atenção não está lá. Então, muito hoje está se falando, inclusive depois do livro que agora está um boom do Jonathan Haidt, que fala sobre a geração ansiosa, dos efeitos das redes sociais, da tecnologia e etc. Mas as crianças elas estão crescendo com o celular na frente delas, né? Os pais estão no celular o tempo todo, a atenção está dividida, mesmo que não seja celular ou televisão, é o e-mail, porque agora o trabalho também está na sua casa, sim, né? Assim, tinha aquela coisa que você disse de bater o ponto, de ir para o trabalho, mas uma vez que você estava fora, né? sim, Assim, mas agora não, o chefe está literalmente na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, né? No escritório dentro da sua casa, o seu computador está lá, as pessoas que trabalham com internet estão sempre ligadas, né? Assim, então as crianças elas estão tendo acesso a isso e às vezes assim você diz, mas eu passei o dia do teu lado, como assim? Me quer mais? Eu passei o dia com você, só que nem olhou para a criança, né? Assim, existe perfeito. uma atividade não, assim, a Maria Montessori, ela propõe na sua teoria de que a gente pratique muito a atenção ativa. A atenção ativa, ela você não fala, você não interrompe, né? Existe muito essa questão de não interromper a criança, mas de você se dar um momento de sentar e observar o seu filho. O que é que ele está fazendo? Aonde é que o olhinho dele vai? Qual é a atenção dele? Você fica fazendo essa observação ativa, de prestar atenção nos movimentos. Nisso, você vai poder conhecer o seu filho muito mais, né? Do que ali naquela. Mas preste atenção no que é que o seu filho está trazendo para o mundo que é dele, que não é seu, que não é você colocando em cima dele as suas expectativas, mas Perfeito. que é do desejo daquela criança. Sim, e até a gente fica às vezes assim, as pessoas às vezes querem complicar demais, que quando a gente fala estar presente no momento presente, muitas pessoas sabem, por exemplo, do poder do mindfulness, da meditação, mas elas acham que elas vão ter que sentar, colocar as pernas em lótus e meditar ali, respirando com um mantra tocando no fundo. Não, estar presente no momento presente, às vezes é isso, é eu estar olhando para minha filha brincar, é eu estar observando, tipo, pera, o que é que ela está fazendo? Essa questão, cadê a meia dela? O que é essa meia? Então essa meia tem isso e aquilo outro. Então e aí já tem trocentos mil estudos como essa questão de estar presente no momento presente. Se você vai fazer um protocolo de mindfulness, de meditação, de vipassana, o que quer que seja, como isso reduz a ansiedade? Como isso reduz realmente alguns efeitos, né, nefastos assim, na nossa sociedade acelerada? E às vezes a gente não precisa estar fazendo todo sabe, colocando incenso na casa e o mantra e tal, não. Eu preciso parar e estar disponível para viver o que eu estou vivendo naquele momento. Muitas maternidades, elas seriam bem menos dolorosas e bem menos pesadas, falo maternidade aqui porque a gente, né, somos mães, né, mas assim, Sim. né, as paternidades também, enfim, se a gente pudesse se dar o luxo de estar onde a gente está. Mas aí já é um outro papo, mas assim, infelizmente tem mães que, claro, tem algumas que são por escolhas, por maus hábitos, por vícios mesmo em tela, a gente fala de vício em tela para criança, mas tem muita adulta aí com vício em tela, né, que é dificílimo, às vezes a pessoa até reconhecer, ela acha que não. Sim. Mas
tem mães que às vezes elas não têm realmente por essa questão do trabalho ser virtual, do chefe estar no WhatsApp, do chefe estar no e-mail, às vezes, como foram borradas, principalmente desde a pandemia, os limites, né, do externo e do interno, essas mães elas não têm essa oportunidade de estarem presentes no momento presente. E criar essa possibilidade é algo que ajuda muito. Pensar, ok, mas de tal hora a tal hora, então tá, de 3 às 3h30 é meu brincar ativo. Eu vou brincar ativo com aquela criança, eu vou olhar, às vezes eu não vou nem brincar com ela, eu vou olhar ela brincando. Eu vou observar, como a Montessori fala, né, assim, de realmente uma atenção ativa para aquele momento. E isso reduz, sim, muito a questão do estresse, né? Não é porque a gente está, ai, porque é bonito, olha, seu filho é bonito também, mas realmente estar presente no momento presente reduz níveis de ansiedade. Então, isso poderia ser uma boa para muitos pais e mães que estão aí buscando contornar essa questão de um esgotamento dentro de casa. As crianças, elas estão tendo esgotamento, mas, assim, é claro, eu me preocupo muito com essa questão dos pais, porque eu acho que o modelo parental, se isso muda, automaticamente vai mudar também essa lógica das crianças, né? Então, assim, Sim. uma mãe que entende que tem que parar, uma mãe que entende que não tem que desempenhar o tempo todo, uma mãe que entende que não tem que produzir o tempo todo, isso também vai ser repassado para aquela criança que já está no lógico de produtividade, que já está na lógica de desempenho em tempo integral, e que está na lógica de esgotamento, sim, né? Principalmente, aí eu vejo esgotamento muito, ô Carol, ali nos meninos que já estão fazendo, mais naquela época, assim, já estão fazendo provas, já estão pensando em Enem, Sim. aqueles ali, nossa senhora, né? Já não é mais criança. Ali nos pré-adolescentes e adolescentes, isso eu vejo muito de esgotamento, né? Quando você fala de Enem, me lembra uma professora, ela é aposentada já da Colômbia, chamada Sonny Lutheran. Ela trabalhou durante muitos anos com enfoque em resiliência, né? Trabalhou muito resiliência e os últimos anos de pesquisas dela, ela dedicou a escolas e a ambientes de alta performance. Porque em 2020, em julho de 2020, saiu um relatório aqui nos Estados Unidos da Academia de Medicina, não, de Psiquiatria e. Ai, não lembro mais. Psiquiatria, alguma outra coisa. Que colocava ambientes de alta performance como um fator de risco para a saúde mental dessas crianças. E aí, o ranking era, por exemplo, o primeiro, ser exposto a pobreza extrema, né? Aí, segundo, ser exposto a trauma. Terceiro, a discriminação. Quarto, a ambientes de alta performance. Então, assim, a importância que isso tem na saúde mental e o problema que isso é. Então, quando você fala essas escolas preparatórias, né, salas de Enem, precisa um tipo muito específico de pessoa para fazer parte de um ambiente desse sem quebrar, né, assim. Sim, sim. Então, na sua experiência clínica, por exemplo, como o excesso de cobrança por produtividade e perfeição impacta na dinâmica do desenvolvimento emocional das pessoas? Pronto. Porque e aí são realmente marcos temporais diferentes, né? Que, por exemplo, na criança, a gente vê que a criança fala assim, um bebê, vamos pensar no bebê, né? Ali até 2 anos, por exemplo. Eles são mais blindados até por uma questão cognitiva, de não desenvolvimento cerebral e tudo mais, dessas expectativas em relação a eles. Então, por exemplo, a mãe, a gente vê a mãe surtando, né? Eu quero que role, quero que fale, por que não fala a palavra A, B, C, vou botar na fono, vou botar em FIS, vou botar em isso e naquilo. Então, ali, nessa idade, fica mais para eles, né? Agora, quando a gente vai vendo realmente uma maturidade cerebral maior, maturidade cognitiva maior, e quando a gente chega nessa questão dos pré-adolescentes, em que eles têm realmente é até muito cruel, porque muitas famílias colocam como se a escolha do vestibular fosse a escolha da vida, como se não tivesse oportunidade de mudar, né? É muito Uhum. cruel chegar para alguém de 17 anos e dizer, não, é a sua escolha para a vida inteira. Mas talvez seja, eu espero que seja, porque você não vai ter o retrabalho de fazer de novo. Mas se não for, a gente está aqui, né? Você tem casa, você tem família, você tem acolhimento, então você pode fazer de novo, você pode ver outra opção. Então, essa busca, né, por um resultado e um resultado definitivo, né, nessa idade, o que a gente tem visto a nível clínico é realmente desesperador. Quando a gente pensa ali no pessoal do terceiro ano,
são muitas, eu não, assim, eu não posso te dar, eu queria ter, até se eu soubesse que a gente falar disso, tinha até pego alguma estatística aqui para apresentar para você, mas eu não sei qual o número a estatística exata, né, na epidemiologia de adolescentes medicados, mas por Hum, experiência clínica, são muitos adolescentes medicados. E a gente vê nessa questão do Bicho-Ram, que a sociedade do desempenho faz uma sociedade do cansaço, faz uma sociedade medicada, né? Alguns até falam sociedade do doping e tal, porque se naturalizou é, adolescentes estarem tomando realmente, né, tanto antidepressivos como psicoestimulantes, como remédios para dormir. Então, para acordar, você toma um psicoestimulante, para dormir, você vai tomar ali algum, né, algum benzo, alguma coisa. Então, tá tendo sim sequelas e a gente não sabe como vai ser isso a longo prazo, porque isso é um fenômeno extremamente recente, né? Estresse sempre uhum. tivemos, é uma busca por um resultado, assim, em alguma área, sempre tivemos, mas dessa maneira em que nós vemos, por exemplo, em algumas sociedades como a japonesa, aqui no Brasil, que bom que ainda não chegou, mas existe um fenômeno chamado karoshi, né? Que são pessoas, né, jovens principalmente, aí já passando aqui da adolescência, né, a gente falou 2 anos da adolescência, mas jovens normalmente de 20 e poucos anos, às vezes 30 e pouco, em que eles morrem de tanto trabalhar. Então tem um nível de estafa que tem uma parada cardíaca no meio do trabalho. Então, e tem um fenômeno sobre isso, tem políticas públicas sendo desenvolvidas no Japão por causa disso, porque a pessoa não se, ela se, é como se a identidade dela estivesse totalmente dependente daquela produção dela. E a produção do adolescente é passar em uma prova que às vezes ele se prepara 3 anos, 4 anos, né, começa ali normalmente no nono ano ou no primeiro ano, para lá no terceiro ano fazer essa prova. Então, a identidade dele Sim. fica muito vinculada àquilo ali, a expectativa dos pais fica vinculada àquilo ali, esse discurso de como se fosse definitivo para uma coisa, sabe, ô Carol, por exemplo, vou fazer uma analogia, um exemplo bobo, mas só para a gente entender. Quando a gente é adolescente, a gente fala, ai, te amo, amigas para sempre, isso é vivido de uma forma, é realmente um te amo lá da alma. É um amigas para Sim. sempre, porque eu acredito que aquele é amigos para sempre. Até porque meu cérebro ele não foi completo, ele não foi totalmente formado ainda. Então a parte emocional já está ali, mas a parte realmente racional ainda não. Então, quando alguém me diz, eu tenho 17 anos, 16 anos, 15 anos, e me diz que é isso aqui para sempre, imagina só, mas como assim isso aqui para sempre? Então a pessoa ela realmente tem uma intensidade de é isso aqui para sempre e causa realmente danos nefastos na formação desse ser humano, né? Inclusive, para quem tem interesse em entender mais sobre o cérebro do adolescente, a gente tem um episódio aqui no Apegados falando sobre o cérebro do adolescente que vai explicar bem isso, né? Assim, por que que essas experiências elas são vividas com tal intensidade que o adulto muitas vezes não consegue entender, mas porque são realmente mecanismos aí evolutivos que o nosso cérebro passa durante a adolescência especificamente, né? Assim, que é um período bem singular de desenvolvimento cerebral. Perfeito. Mas Enquanto, enquanto você estava falando, me veio também essa, essa concepção de que. Ai, nossa, agora eu me perdi. Não tem problema. Assim, que são tantos assuntos, são tantas coisas que a gente fala, mas eu adorei saber que você É, tem esse isso. episódio, porque isso é de utilidade pública, Carol. Porque, nossa, as pessoas acham como se fosse o adolescente, a criança, ele não é um mini adulto, não sabe, não é por aí. Tem até um livro muito legal do Felipe Arries, né? Eu agora estou esquecendo o nome do livro, mas em que ele vai falar sobre essa questão da invenção da infância, né? A infância, Sim, durante muitos anos, principalmente em uma época em que a mortalidade infantil era muito maior, em que as coisas não eram como a gente vê hoje, que hoje em dia a criança tem um espaço próprio, a gente pensa em metodologias próprias, a gente pensa no desenvolvimento próprio da criança, mas em outras épocas a criança era quase um mini adulto, então eles iam desenvolver sim. trabalhos, iam trabalhar na roça, como os pais, era, assim, era para fazer o que quiser, era como se fosse realmente mini adulto. Quando a gente vê Sim. hoje que não, né, e todos os estudos vão mostrando essa questão até mesmo do desenvolvimento cerebral como é diferente, né, a nossa fisiologia como é diferente, a gente tem que entender que as palavras para os adultos, nós temos mecanismos para contornar certas questões, para pensar, para fazer um diálogo interno, será que é assim mesmo? Será que não é?
realmente criar defesas e mecanismos diante do que a gente se depara no mundo. A criança ou adolescente, Sim. não necessariamente. O adolescente está começando a desenvolver o diálogo interno. Mas você imagina uma criança, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, eu dou muito na clínica também. A minha mãe, ela chegou e me apresentou ao mundo. A minha mãe me disse que isso aqui era caneta, a minha mãe me disse que isso aqui era batom, a minha mãe me disse mil coisas. E tudo que a minha mãe me disse, já que ela nomeou o mundo para mim, era verdade. Então, quando a minha mãe Uhum. chega e fala algo para mim, né, sei lá, desde uma coisa do tipo, o homem do saco vem te pegar, para mim aquilo ali é uma verdade. Não há uma Sim. possibilidade de não ser. Então, então eu tenho que entender, a pessoa me nomeou o mundo, tudo, quase tudo que ela me falou era verdade. Ela me nomeou garrafa, óculos, pele, cabelo, nananã. Então, se ela está dizendo agora tal coisa, que sei lá, que o homem do saco vem pegar, isso é uma verdade. Então, eu tenho que entender, quando eu Sim. falo para uma criança, se você não estudar, você não vai ter futuro, né? Eu falo isso para gente, a gente sabe que não, eu tô falando, mas tem exceção, eu tô falando, mas não é por aí. Eu sei do que eu tô falando. Mas a criança não sabe, porque ela vai assimilar como verdade a fala daquele adulto. Então eu tenho que ter muito cuidado com as palavras, com as instruções, e com a maneira que eu lido com aquela criança e com o que eu cobro daquela criança. Uma coisa é eu entender que, ok, ela está no mundo competitivo, ok, ela tem que, sei lá, principalmente nos Estados Unidos, essa questão das bolsas, né? Então ela tem que talvez fazer uma coisa ou outra Sim. para conseguir uma bolsa. Na Alemanha, que tem aquela questão que com os 10 anos, né, vai ser definido se a criança vai fazer um curso técnico ou universidade. Então, ok, ela tem que, para sobreviver nesse mundo, ela tem que fazer certas questões. Mas uma coisa eu entendo, olha, meu filho, isso aqui é uma regra desse lugar, do que eu dizer para ela que ela não vai ter futuro, que ela está limada a tudo por causa de uma atitude, Sim. entende? Então, assim, isso tem que ser Sim. pontuado, né? Muito, muito, muito bem pontuado. E agora eu lembrei o que eu ia dizer, É. porque me trouxe à memória. Vamos pensar assim no dia a dia de uma família entre aspas normal, né? Assim, família normal. Acorda, acorda, vamos, tem que ir para a escola, né? Assim, já acorda no acorda, vamos, Hum, né? Aí é o café da manhã. Bora, o café da manhã, porque tem que chegar na escola, porque as escolas começam extremamente cedo, então todo mundo hum, tem que estar acordando cedo, tem que estar. Não existe tempo para conexão, né? Porque você já acorda nessa onda de que eu preciso sair, a gente precisa precisa bater o ponto, precisa ter o tempo, uhum. precisa ser o que chega no horário. E aí a criança passa, aí vai para a escola, aí passa horas estudando e tentando ali aprender, interagindo com os amigos, chega em casa. E aí, como foi sua escola hoje? Muitas vezes o adolescente ou a criança que escuta isso, que já está esgotado, entende a minha mãe quer o relatório do dia, Sim, né? perfeito. Ela não quer saber como eu estou, ela quer o relatório de como foi sua aula, você aprendeu o que hoje. Então, assim, a comunicação do pai com o filho já é na tecnicidade, né? Então, a Sim. criança entende. A mensagem que a criança e o adolescente passam o dia ouvindo é: ah, eu preciso, então, estar mostrando para o meu pai que eu estou performando, porque se eu não performo, eu não sou aceito, o meu valor e a minha identidade estão atrelados no que eu consigo, né? Assim, nos meus resultados acadêmicos, principalmente. E aí Perfeito. me lembrou também de uma pesquisa feita por Harvard, que eles pegaram adolescentes e os pais desses adolescentes. Aí, claro, quando a gente está falando de uma universidade no naipe de Harvard, a gente está falando que são pessoas que estão inseridas em um ambiente de alta performance, né? Não tem Sim, para onde sim. correr. Então, mas eles pegaram os pais e os adolescentes e perguntaram o que é que você mais quer para o seu filho, para os pais. E os pais, eu quero que eles sejam felizes, eu quero, né, que eles fiquem bem, etc. E aí perguntaram para os filhos, o que é que você acha que o seu pai quer de você? Que eu tire nota boa, que eu passe de ano, que eu pegue um trabalho na firma de advocacia, melhor firma de Nova York. Então, assim, o que os filhos pensam que os pais esperam deles é atrelado à performance, né? Assim, ao que eu posso Perfeito, produzir. perfeito. Enquanto que os pais entram nessa, não, eu quero que ele seja feliz, mas no dia a dia essa mensagem ela não é passada, né? Sim, Assim, as crianças e os adolescentes, eles não estão sentindo que estão sendo amados para além do que eles podem produzir. perfeito. A gente volta para aquilo também, Carol, de que o óbvio precisa ser dito.
né? Porque assim, Sim, uma mãe amorosa, um pai amoroso, ele pensa, não, mas eu amo, é óbvio que eu quero que ele seja feliz, é óbvio que eu quero que ele esteja pleno, que ele esteja, nananã. Sendo que no dia a dia o que eu verbalizo não é esse óbvio. O que eu verbalizo é justamente essas cobranças que você está trazendo, as cobranças do cotidiano, o desempenho, a maneira como comigo com meu filho de pedir o relatório da escola, vai ser, você tá bem? Como é que foi? Me fala aí. sim, Sabe? Então, o óbvio precisa ser dito, inclusive disso, de tentar desatrelar, mas é difícil no cotidiano, se a gente não tiver atenção, a gente vai no automatismo, de desatrelar o sim, amor daquela criança com a função que ela desempenha. Tem muita criança, mas muita mesmo, você sabe disso, que realmente se sente amada não por aquela questão que a gente falou no início do episódio, de qual é a atividade que eu faço por si mesma, né? Que a finalidade está nela mesma. Tem criança que não se sente amada por ser ela mesma. Ela se sente sim. amada pelo desempenho dela, pelo que ela entrega ou não. Aí tem até, me lembrei agora você falando, eu não sei se você já viu aí, gente, independente de religião, o que for, mas tem uma fala do padre Fábio de Mello numa palestra, sei lá, pregação dele, que eu acho super interessante, que ele diz que quer ser amado na inutilidade dele. Ele diz, nossa, eu quero ser amado na minha inutilidade. Eu quero estar bem velhinho e alguém chegar e falar, coloca o velho no sol, tira o velho do Sim, sol. Pronto, porque pronto, ali eu vou ser amado na minha inutilidade, porque no nosso cotidiano, muitas vezes nós somos amados pelo que nós fornecemos. Eu não estou dizendo que a gente não tenha realmente uma troca de facilidades, né? Assim, um relacionamento, se a gente troca facilidades, sei lá, se meu marido dificultasse minha vida, talvez eu não amasse tanto ele, né? Se fosse uma pessoa que me desse muito dor de cabeça, talvez eu não amasse tanto ele. Mas a gente também tem que entender, existe algo que eu amo naquela pessoa por ela mesma, se ela adoecer, se ela sim, não for mais útil, se ela. Eu amo por ser aquele ser humano, eu amo meu filho por ser aquele ser humano, o que não quer dizer também para não dar nenhum peso na consciência a nenhuma mãe. É muito comum também em clínica a gente vê que as mães, a gente cresce com o discurso de que mãe ama todos iguais, e nós sabemos que não é por aí, né? Existem crianças, uhum, às vezes, que são mais amáveis, no sentido de que elas são, às vezes, mais carinhosas, elas são mais abertas, elas são crianças mais dóceis do que outras crianças. Então, às vezes, uma criança me sim, demanda tanto que o espaço de amar aquela criança, às vezes, fica um pouquinho sufocado, né? Não quer sim, dizer que a mãe, então não estou dizendo que a mãe ame todos iguais, pelo amor de Deus. Mas a gente também tem que entender que aquela criança, mesmo aquela que dá mais trabalho, aquela criança que tem às vezes algum problema, aquela criança às vezes que é bem desafiadora, essa mãe ela ama pelo ser daquela criança. E a gente está esquecendo disso, né? Tanto que sim. fica nessa busca de te amar, tirou nota boa, então te ama um pouquinho mais, né? Isso é muito, muito triste e muito raso, Exatamente. né? Exato. E é claro que a gente precisa, quando você fala disso, levar em consideração o temperamento de cada um, né? Algumas crianças, elas têm um temperamento mesmo mais fáceis, ou são temperamentos que são similares ao do pai. Então, a dinâmica fica mais fácil, porque eu entendo você, eu entendo como você opera pelo mundo, porque é muito parecido com a maneira como eu também opero pelo mundo, né? Então, assim, Perfeito, é muito importante a gente também levar isso em consideração. E quando perfeito. você fala do padre Fábio de Mello, me lembrou também, esse ano eu li um livro dele chamado Quantos Eus Não São Meus. Uhum. E aí tem uma passagem do livro que ele diz, onde as pessoas duvidam da fé e etc. E falam, ai, mas eu tô sentindo um vazio, né? Então Deus não tá aqui comigo, Deus me abandonou, alguma coisa nesse sentido. E ele fala, não. É justamente isso que a gente precisa entender. Ele está, inclusive, no vazio, no sentimento de vazio que você tá. Então, quando eu penso nessa correlação, é justamente isso, assim, é nos momentos que os nossos filhos estão se sentindo no vazio, né, solitários, eu falo muito sobre isso por aqui, nos momentos difíceis, desafiadores, é lá que a gente tem que estar, né, assim, a gente está lá. Não Perfeito, precisa estar falando e etc, mas tá lá, né, só oferecendo um lugar para que, assim, eu tô aqui com você, nesse vazio, nessa perfeito, dificuldade, nesse dia caótico, nós estamos aqui juntos, né? Assim, perfeito. você. E você falando, Carol, me lembrou muito quando você falou no início, você fala essa questão de que muitas vezes o filho, entre aspas, é mais amável, mais dócil, é aquele que de alguma maneira representa o meu modo de ser e estar no mundo, né? Então, porque eu já sei como funciona, então fica mais fácil de lidar com aquela criança do que outra criança que tem uma perspectiva diferente, né? Uma outra subjetividade e tudo mais. Eu lembrei de um livro fantástico que eu recomendo a todo pai e mãe. Na verdade, eu acho que deveria ser livro obrigatório para profissionais de saúde, no modo geral, que é um livro do Andrew Solomon, que se chama Longe da Árvore, né?
em que ele vai falar Uhum. justamente que nós temos identidades verticais e horizontais. Então, por exemplo, identidade vertical é aquilo que eu assimilo de alguma forma dos meus pais. Então, às vezes, por exemplo, desde coisas físicas mesmo, meu pai e minha mãe têm cabelo preto, eu também tenho. Meu pai e minha mãe são brancos, eu sou. Meu pai e minha mãe são negros, eu sou. Até mesmo coisas, por exemplo, gosto político. Meu pai e minha mãe é de direita ou de esquerda, eu sou de direita ou de esquerda. Então, o vertical é aquilo que eu assimilo daquilo que veio antes de mim, meus, né, ancestrais. E a identidade horizontal é aquela que não veio dos meus pais, mas que eu fui adquirindo, seja por uma questão de gosto, então, minha mãe é de direita e eu sou de esquerda, seja por uma questão de adoecimento, então, minha mãe e meu pai são neurotípicos, mas de repente eu sou neurodivergente, eu nasci com algum tipo de síndrome, e que às vezes a identidade vertical ela é extremamente celebrada, né? Quando os nossos filhos têm as mesmas, né, características da nossa identidade, mas quando é uma identidade horizontal, seja ela por uma escolha, como uma escolha política, uma escolha por gostos mesmo, ou seja ela por um adoecimento, por alguma fatalidade, o que quer que seja, a identidade horizontal dos filhos, ela tende a ser rechaçada, ela tende a ser realmente Sim. vista como algo errado. Então, nesse livro, que eu queria aproveitar e deixar de dica, quem quiser depois ler, gente, tem capítulos, desde, sei lá, sobre ter filho trans, sobre ter filho com síndrome de Down, sobre ter filho autista, sobre ter filho com paralisia, sobre ter filhos assassinos, que são coisas que a gente não imagina quando a gente engravida, a gente não imagina que nossos filhos podem ter ou se tornar, né? Então, como é Sim. essa parentalidade diante de um fruto que está tão longe dessa árvore? Então, às vezes esse é o desafio também, né? Amar o fruto longe da árvore. Sim. Me remeteu a uma família que eu recebi esse ano, na verdade, uma mãe de uma adolescente, e ela disse, Carol, a queixa era, eu não consigo alcançar o meu filho adolescente, assim, tá, a comunicação tá impossível, tá muito difícil, etc, etc. E uma das atividades que foram propostas, assim, no decorrer do caminho, foi que ele gostava muito de heavy metal, né, assim, de heavy metal, um rockzão bem pesado. Ela detestava. Então, toda a comunicação era pautada nessas diferenças, assim, ai, mas você só se veste desse jeito, ai, mas esse tipo de música, que música horrorosa. Então, o adolescente já ficou ali todo já reativo dentro daquela relação, né? E aí, uma das atividades que eu propus foi, olha, pergunta pra ele o que é que, alguma coisa para vocês fazerem juntos. E aí, óbvio que é adolescente, que vai ser provocativo, chamou ela, então tu quer? Então vamos comigo, eu e você para um show de heavy metal que vai ter. Aí ela disse, Carol, pelo amor de Deus, eu não quero. Vai, Hum, vamos topar esse desafio. hum. E aí, durante todo o percurso, segura a onda no julgamento. Apenas observa, faz essa observação ativa no seu filho. E aí tá, aí ela voltou com o relatório da atividade. Ela disse: olha, horrível, música horrorosa, mas eu fiquei prestando atenção nele e ele super, no começo bem desconcertado, porque eu tava ali, depois ele se soltou e super curtiu. E no caminho de volta, um silêncio absoluto, até que ele diz: mãe, obrigada por ter vindo, porque eu Ah, percebi o quão difícil para você foi ter, ter, ter participado, mas foi legal ter você lá. E aí sim. ela disse, meu amor, eu fiquei tão feliz de ver você feliz, etc. E aí eles conseguiram ter uma conversa super produtiva a partir dessa atividade, Perfeito. assim, né? Foram abrindo portas, porque realmente o fruto que cai longe é difícil, né? A gente não Sim. pode ser hipócrita e dizer que não é, Não, mas é um esforço mesmo. exatamente. E esse esforço ele vai partir, assim, sobretudo dos pais, porque a gente volta para Sim, aquela questão da fisiologia própria da criança e do adolescente, que se tem alguém que vai tomar as rédeas na racionalidade do relacionamento, somos nós, pais e mães. sim, E não esperar que, não, mas é difícil para mim, ele tem que entender. Tá, é difícil para mim, mas é difícil para ele. Então, entre um adulto e um adolescente, eu que vou tomar a frente disso aqui, então eu que vou tomar a iniciativa e vou lá a música do Caetano, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então nós temos isso, no que se eu acho feio que não é espelho, ou seja, esse gosto musical, o meu filho também acha feio o que não é espelho dele, né? Mas quem vai sim, contornar a situação, quem vai lá e falar, ok, vamos lá, ok, eu vou suspender o julgamento, sou eu, isso me cabe como uma autoridade, né, de alguma maneira, falando de maneira mais genérica, naquele núcleo familiar. Então, essa sim, questão de
amar a diferença também eu acho que é uma questão que até nos ajuda de sair um pouco dessa lógica do desempenho que a gente começou falando. Porque se eu posso ser diferente, a regra é o quê? É desempenhar. A regra está todo na mesma caixinha, a regra está todo mundo ali, né, no esperado socialmente, no roteiro social. Então, quando alguém tem uma ousadia de não cumprir a regra do desempenho, que essa pessoa também seja amada na sua diferença. Então, às vezes, amar esse diferente me remete a autorizar essa pessoa a quebrar de uma lógica de uma sociedade de desempenho que vai virar uma sociedade do medicado não tratado e do cansaço, né? Então, eu acho muito Sim, bacana trazer isso à tona. sim. A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, e eu queria só terminar, assim, porque o autor ele fala sobre a importância da contemplação e do ócio, né? Assim, como formas de resistir a esse cansaço generalizado. A gente falou um pouco sobre isso no decorrer e como as famílias podem incorporar esses conceitos em suas rotinas diárias para promover bem-estar e conexão entre os seus membros. Assim, se a gente pudesse finalizar com algo simples que pode ser incorporado para além do que já foi dito no decorrer do episódio, o que é que você diria? Então, aprender a sentir tédio é algo. Nós estamos numa sociedade que tem muita dificuldade de sentir tédio. O tempo todo a gente está se entretendo, passando o dedinho, rolando, zapeando, o que quer que seja. Então, quando eu aprendo a sentir tédio, eu vou conseguir ter mais uma resiliência maior de sentar e ver uma atividade que, ok, a criança está montando um bloquinho, tudo bem, mas aí daquela atividade eu vou lapidando meu olhar para outras questões, né? Vou lapidando meu olhar para o funcionamento dela, vou estando presente, aprender a dizer não, então aprender a sentir tédio, aprender a dizer não aos estímulos, isso é extremamente desafiador na nossa sociedade. Não aos estímulos é não a celular, não a estar aqui, mas está tocando um podcast, eu estou com meu filho, mas eu estou escutando um podcast, mas eu estou fazendo isso aqui. Não, eu estou aqui, né? Realmente essa questão de descansar por ser um direito e não algo só para me recuperar. Então, assim, eu tenho que descansar porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu vou descansar Sim, porque eu mereço descansar, né? Então, assim, quando uma mãe sim, descansa, quando o pai descansa, ele realmente vai estar um pouquinho mais renovado para acolher aquela criança. É porque quando a gente fala de parentalidade, a mãe é mãe para a vida toda, né? A gente está falando esse recorte sim, mais da infância, né? Então, assim, o descanso físico, o cuidado com o próprio corpo. Eu não vou nem entrar aqui, mas já fica a sugestão aí de um episódio, Carol. Quer dizer, a pessoa acha que autocuidado é fazer, sei lá, fazer massagem, fazer atividade, tem que fazer o crossfit, tem que fazer a massagem, tem que fazer. É tanta coisa para autocuidado que ela, tipo, não está se cuidando, ela está só se esgotando também, né? Então, sim, assim, mas se cuidar, do jeito que dá, às vezes o meu autocuidado do dia vai ser, por exemplo, não passar o hidratante, porque eu tô muito cansado. Então, não vou me. sim, Ok, hoje eu não vou passar e tá tudo bem, entende? Mas eu acho que de maneiras, assim, então, para resumir, maneira pragmática, aprender a lidar com o tédio, dizer não aos estímulos, que é o que o Bicho Han fala, aprender a contemplar, e contemplar é eu estar ali olhando para o meu filho presente no momento presente, não estar aqui querendo fazer outra atividade ao mesmo tempo. Eu sei que a criança ela pode não se dar conta sempre, né? Depois ela começa a se dar conta, ele 3 aninhos e tudo mais, mas ele até os 2 anos ela é facilmente ludibriada, digamos assim. Eu posso estar aqui fazendo outra coisa, mas isso vai realmente deformando a nossa relação. Isso vai deformando a sim, maneira que eu olho para ela, a maneira que ela olha para mim. Hoje ela está com muita orientação, acho super bacana, né? Não sei como é que é aí, Carol, mas, por exemplo, na hora da amamentação, tentar olhar para o filho, né? Eu tô aqui, eu vou olhar, parar e olhar no olho dessa criança. Olhar, ela nem está me olhando direito, mas eu estou olhando para ela. Então eu estou desenvolvendo o meu sim, olhar para ela. E são pequenas coisas que já ajudam bastante, né? Lembrando assim que a vida contemplativa ela é algo próprio dos seres humanos, né? Animais que são multitasking, animais que fazem mil coisas ao mesmo tempo. O ser humano não. O ser humano ele dança, como diz o Bicho Han. O ser humano ele contempla. O ser humano ele pode estar aqui no momento presente, né? Coisas que outros animais não necessariamente, né? sim, maravilhosa. E a gente tem também um episódio no Apegados que fala sobre o autocuidado. Se vocês têm interesse, podem ouvir, que fala justamente isso, né? Quando o autocuidado ele se torna mais um check na sua lista de afazeres, fique muito atento a isso, porque isso não é autocuidado. Sim. Mas você falando, eu pensei, e aí eu vou falar rapidamente, porque a gente está no finzinho, Sim. mas esse final de semana eu dividi nas minhas redes sociais que minha filha, ela tem, voltando para a questão do temperamento, ela tem um temperamento completamente oposto ao meu. Ela é mais introspectiva, ela é mais introvertida,
aonde eu chego, eu chamo, eu puxo uma conversa, né? Eu tento interagir. E a gente foi pro parquinho, nenhum dos amigos dela estavam lá, e ela ficou só olhando as outras crianças brincarem, e eu me peguei irritada, porque, poxa, por que que ela não vai, né? Por que que ela não se joga? Por que que ela não brinca com outras crianças? Tem uma pessoa ali que ela já conhece, uma amiguinha que ela já conhece, só não é muito amiga, por que que ela não vai? E eu me peguei nessa angústia, e sempre que eu tenho essas sensações, essas irritações, eu tento fazer um exercício de refletir por que que isso está me doendo, de onde que isso está vindo. E é claro que parte disso vem de um discurso social de performance, né? Porque, ai, porque você tem que ser o extrovertido para você ser o CEO, para você Hum, ser. Só que não é do temperamento da minha filha, não é da natureza dela. E aí, quando eu fiz esse exercício, eu consegui me acolher, me acalmar e assim estar mais presente com ela. E foi interessante porque a gente passou uns 15 minutos sentadas só olhando as outras crianças brincarem, só olhando as crianças desenvolverem jogos e etc. E voltando também para Maria Montessori, ela fala que existe muito aprendizado quando a criança está observando, né? Então, existe muito aprendizado nessa questão da observação também, né? E o quanto que a gente não se permite parar, descansar. Descansem na frente dos seus filhos, porque os nossos filhos, eles estão aprendendo a descansar e a cuidar deles mesmos através da observação que eles fazem de nós. Então, se você está indo para uma dança, para uma academia, porque é algo que te faz feliz, fale, né? Ah, eu estou indo porque a mamãe precisa cuidar do corpo e da cabecinha dela. Descansa no sofá na frente do seu filho. Tem muitas mães que vão arrumar a casa quando a criança está dormindo, e eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando a criança acorda, a casa está arrumada, então ela acha que foi uma entidade que arrumou a casa, né? Assim, a criança precisa ver que existe trabalho envolvido, e quando ela está descansando, descanse, né? Assim, sente, você não precisa estar fazendo atividades enquanto o seu filho está dormindo, até mesmo por uma questão de mostrar para eles que, olha, existe alguém por trás dessas atividades, existe alguém cozinhando, arrumando a casa, e eu sei que não é fácil porque eu sei de primeira mão, gente, assim, eu não tenho realmente rede de apoio, nunca tive babá, e eu chamava minha filha para vir na cozinha comigo. Então ela via eu fazendo as coisas, e o momento que ela tinha o cochilo era o momento que eu sentava no sofá e eu me permitia apenas descansar, né? Então, assim, permitir ócio é muito importante. E eu quero só finalizar dizendo que eu estou muito feliz com a sua participação, Camila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito enriquecedor. Para as pessoas que querem saber mais sobre o que você está fazendo, aonde que elas podem te encontrar, fala um pouquinho e, de novo, só agradecer. Muito obrigada pela participação. que é isso, eu que agradeço, Carol. Foi muito bom estar com você, adorei o papo, assim, é visível o seu repertório e fico feliz, né, que os ouvintes tenham essa oportunidade. Adorei essa sua fala última também, essa questão que o exemplo arrasta, né? Até já cheguei a postar algumas vezes em rede social. Aqui em casa tem um cercadinho daqueles grandões, e às vezes eu fico, tem um poltrona na frente, às vezes eu fico lendo, que eu tô muito, às vezes eu entro no cercado, mas às vezes eu fico fora lendo, né? E quando eu tô fora lendo, que é a minha atividade preferida, muitas vezes meu filho está lá cheio de brinquedo, mas ele vai lá e vai pegar o livrinho e ele vai ficar lendo também. Ele tem 1 ano e ele reproduz, então o exemplo arrasta demais, né? Essa questão também acho fundamental, só para reforçar, né, que as crianças, a educação da criança ela é vicária, ela aprende muito pelo exemplo. Então, ele entendendo, a criança entendendo que as coisas não são feitas no passo de mágica, a casa não se arrumou sozinha, a comida não foi feita sozinha, então acompanhar esse processo. Aqui em casa a gente tem até um cercadinho também na cozinha, então para quando estiver cozinhando, quando tiver alguma coisa, pronto, tá ali. Tem que ter uma segurança, que é um bebezinho de 1 ano, né? Então não posso deixar rodando na cozinha, que é um ambiente muito potencialmente perigoso, né, para ele ainda, Sim. mas que tá ali naquele cercadinho dele, com o brinquedinho olhando, esperando a hora de comer, entendendo que a gente vai primeiro fazer e depois você vai comer. Tudo isso são aprendizados, então eu acho fantástico, então eu adorei essa fala. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pessoal, a gente tem um Instagram, que é Maria Camila Moura, em que a gente discute bastante psicologia e literatura, e também um canal no YouTube, que é Maria Camila Moura também. Então é só dar uma olhada nas redes sociais, e se por acaso quiser enviar alguma dúvida, tem um e-mail que é contato@mariacamilamoura.com.br. Mas, Carol, muito obrigada, adorei o papo. Obrigada a você por ter
por ter nos presenteado com sua presença aqui no Apegados. Ficou ainda mais rico com você aqui, com toda certeza. Muito obrigada. Obrigada a você que está aí nos ouvindo mais uma vez. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá, dá, porque isso ajuda a expandir a nossa mensagem. Se você também vem aqui, escuta sempre, é bem participativo e tá expandindo, mandando para o grupo das amigas, também considere a colaborar com as criações dos próximos episódios do Apegados através do apoia.se/apegados. Você também tem essa chance. Desde já agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.